Oi, gente, eu sou a Babita Reis, uma mineirinha maquiadora que mora nos Estados Unidos e hoje eu vou contar pra vocês o dia em que eu fui barrada na Polícia Federal. Bom, gente, no final de 2022 eu fui pro Brasil para poder visitar a minha família. Meu marido, Alan, voltou antes aqui para os Estados Unidos. Eu iria em seguida com o nosso filho, Pedro. Consegui embarcar em Confins para Brasília. O meu voo seria Confins, Brasília, Brasília, Orlando, Orlando, Dallas. Eu moro próximo da cidade de Dallas, no Texas. Chegando lá em Confins, eles não conferiram minha documentação, né? Pediram apenas passaporte, esse tipo de coisa. O Pedro, meu filho, tem 1 ano e 4 meses. Ele possui 2 nacionalidades, né? A brasileira e a americana, e 2 passaportes. Porém, o passaporte brasileiro já está vencido. Na saída dos Estados Unidos, a gente apresentou o passaporte americano, foi tudo certinho. Ao chegar no Brasil, eles perguntaram se tinha alguma documentação brasileira. Eu falei que sim, o passaporte mais estava vencido. Falaram que não tinha problema algum, que eu podia apresentar esse documento na entrada do país. Beleza, entrei tranquilamente. Embarquei em Confins, fui para Brasília. Em Brasília, eles pediram novamente os mesmos documentos. E me perguntaram, você tem autorização do pai para sair do país? Eu falei, tenho. Quando nós fizemos os passaportes, ambos os passaportes, a gente assinou que qualquer um de nós dois poderia sair do país com o Pedro em qualquer momento. E aí me falaram, ok, porém o passaporte está vencido. Essa autorização, ela vence junto com o passaporte, e eu não sabia. E no passaporte americano não tem essa informação. Por eu apresentar apenas o americano, eu precisava dessa autorização à parte. E aí começaram os meus problemas. E a moça da Polícia Federal, né, a policial, foi super solícita, super simpática, em nenhum momento foi grossa, sabe? E aí, vendo meu desespero, eu falei, ok, moça, mas meu marido está lá esperando por nós, né? Ela me falou, espera um minutinho naquelas cadeiras ali, umas cadeiras próximas que tinham, e eu vou verificar com o meu chefe pra você, porque eu realmente não posso autorizar. Ok, fui esperar, liguei pro meu marido, e meu marido já ficou, né, super estressado, ele falou, não é possível, vocês têm que conseguir vir e tudo mais. Falei, vou verificar as possibilidades e aviso novamente. Gente, olha que mexida. Nisso, gente, o meu filho dormiu, ficou no carrinho tranquilo e me chamaram naquele microfone, sabe aquele microfone que fica no aeroporto? Senhorita Ana Reis, favor se identificar para qualquer funcionário da companhia Gol no portão de número 30. Falei, ok, mas como é que eu passo daqui, né? Tô aqui na Polícia Federal, não tem jeito. Quando a gente passa pela Polícia Federal, tem um corredor e tem outro policial antes de você chegar nos portões. Fui até esse policial e falei, moço, me chamaram. Me chamaram 2 vezes, tá, gente? E ele falou, ok, cadê seu passaporte? Falei, tá retido na Polícia Federal. Ele, como assim? E te chamaram? Eu falei, chamaram. Ele falou, bom, se te chamaram, vai até lá. E eu vou verificar sua documentação. Ok, passei direto, cheguei lá no portão da companhia aérea. Um funcionário me falou que eu tinha despachado um laptop na minha mala e não podia. E eu não sabia, gente. Pode, inclusive fica essa informação também, né? Você pode despachar computador apenas em voos domésticos, em voos internacionais não pode. E aí ele falou, a senhora despachou um laptop na sua mala? Eu falei, sim. Eu preciso que a senhora retire, não pode. Falei, tá bom. Aí eu expliquei pra ele, mas minha documentação tá na Polícia Federal. E aí ele falou, não tem problema. Um policial federal vai te acompanhar até a sua mala. Você vai lá no check-in, retira o computador, despacha a mala novamente e aí você embarca. Falei, ok. Fiquei aguardando o policial chegou. Falei, expliquei tudo pra ele, ele falou, meu Deus. E aí ele falou assim, me passaram uma situação diferente. Falei, não, moço, calma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São 2 situações diferentes. Eu despachei um computador que precisa ser retirado e a minha documentação está na Polícia Federal. Nisso, a primeira policial que me atendeu chegou, graças a Deus, explicou minha situação. E aí ela me falou, senhora Ana... E aí quando ela chegou, gente, que ela tava fora daquela cabine, ela toda imponente, sabe? Toda policialzona mesmo. Mas, repito, em nenhum momento ela foi grossa. E aí ela falou, Ana, realmente você não vai poder embarcar. Eu vou te dar 2 opções. Uma opção seria o seu marido vir aqui neste momento, assinar uma autorização na minha frente, eu testemunharia, né, que ele realmente assinou, realmente autorizou. A outra, como ele está fora, é ele ir até o consulado fazer essa autorização e enviar pra gente por e-mail. E aí você verifica a remarcação da sua passagem com a companhia aérea. E aí nisso,
uma amiga minha tinha me falado, eu tenho uma irmã que é advogada, às vezes você fala que vai acionar um advogado, né? Tem esse argumento aí. E aí eu falei, moça, e se eu acionar um advogado, como é que funciona? Ela falou, a única forma de eu autorizar você a sair daqui nesse momento é com um juiz autorizando. Se um juiz autorizar, ela até falou assim, um juiz aqui de Brasília. Se ele autorizar, eu libero você. Falei, bom, 11 horas da noite, como é que eu vou arrumar um juiz, né? Falei, não, moça, não vai dar certo isso, né? Já tá muito tarde, não tem possibilidade nenhuma de eu acordar um juiz em Brasília pra me dar essa liberação. E aí, liguei pro meu marido, falei, amor, você consegue ir no consulado? Detalhe, o consulado fica a cerca de 4 horas de onde nós moramos. Ele, consigo, vou agora ou vou amanhã cedo? Tava jantando com o chefe dele. Então isso foi bom, porque o chefe dele viu a situação ali, já liberou ele no dia seguinte pra ele resolver todo esse problema aí que tinha dado. Ele falou, não, eu saio de madrugada, vou chegar no consulado, o consulado vai estar abrindo, o quanto antes eu conseguir ser atendido, eu envio aí essa autorização pro e-mail que ela te passar. A policial me passou um e-mail específico da Polícia Federal de Brasília e falou, se o consulado, eu perguntei isso mais de uma vez, tá, gente? Se o consulado enviar um e-mail para esse endereço de e-mail aqui, com a autorização anexa, assinada pelo seu marido, você embarca com toda certeza. E aí, aqui eu quero fazer um adendo, assim, não sei qual que é a sua crença, se você acredita em alguma coisa, mas no momento em que ela me pediu para aguardar, que eu tava fazendo meu filho dormir no meu colo, eu fiz uma oração. E eu pedi a Deus que ele me desse paciência e me desse entendimento para eu compreender tudo que eu precisaria fazer e que ele falasse através de mim. Que ele fizesse as perguntas necessárias para que eu compreendesse tudo que era necessário para que eu conseguisse embarcar com o meu filho. Então, eu até fico pensando agora, no momento que eu perguntei assim, moça, você me garante que com esse e-mail eu vou conseguir embarcar? Não fui eu que perguntei. Sabe quando eu tô contando assim para vocês, né, que fui eu, mas isso nem tava passando pela minha cabeça? Então, eu acredito muito que Deus também me orientou ali para que eu pudesse compreender tudo direitinho. Passei esse e-mail pro meu marido, desci, fui pro check-in, para eu poder verificar a remarcação da minha passagem. E aí aqui eu aproveito para falar que eu embarquei pela Gol, tive, né, esse problema, eles deveriam ter verificado a minha documentação em Confins, porém a partir desse momento todo mundo foi muito solícito, muito educado e resolveram todos os problemas que eu tive. Assim que eu desci, a moça me deu as opções das passagens que eu poderia remarcar sem custo algum. Conversei com meu marido novamente para ver as opções. Ambas as opções que ela me deu, eu passaria por Guarulhos. Então, eu teria que sair de Brasília, embarcar para Guarulhos, de Guarulhos para Miami e de Miami para Dallas. E aí, quais eram as opções? Uma delas era Guarulhos-Dallas direto. Porém, eu ficaria menos de 1 hora em Guarulhos. E eu não sei se você já teve a oportunidade de ir para o aeroporto de lá. É muito bagunçado, é muito movimentado, é um aeroporto enorme. Às vezes você tem que passar de um terminal para o outro e isso leva às vezes 20 minutos de caminhada, com muita gente pelo caminho. Eu com um carrinho de bebê, com uma mochila. E eu falei, não, 50 minutos não é o suficiente, porque quando a gente desce para embarcar num voo internacional, a gente tem que passar pelo raio-x de novo. Tem toda uma dor de cabeça, e eu falei, não vai dar tempo, eu vou ficar muito estressada, vou ter que sair correndo com meu filho, eu não quero isso. Então, eu optei pelo trajeto mais longo, porém mais tranquilo, que seria, então, para Guarulhos, e eu teria algumas horas em Guarulhos para embarcar para Miami, 7 horas em Miami para, então, embarcar para minha cidade. E o primeiro voo era às 18h30, no Brasil. E o meu marido estaria às 8, 9 horas daqui, na porta do consulado, isso já seria meio-dia, 1h da tarde no Brasil. Isso seria no dia seguinte, tá, gente? Porque isso foi no dia 25 de janeiro, às 23 horas. Antes mesmo que eu argumentasse, né, que eu precisaria dormir em algum lugar, a própria companhia aérea já me falou que foi liberado, tinha sido liberado uma diária para mim no hotel com jantar e café da manhã, e o translado é incluso. Então, teria uma van que me pegaria ali no aeroporto, me levaria para o hotel que eles estabeleceram. Lá eu poderia jantar, dormir, no dia seguinte tomar café da manhã e sair desse hotel meio-dia. E aí, gente, foi tudo ótimo. As moças que me atenderam na companhia aérea também, sabe, me ofereceram água, falaram, fique tranquila, é porque não era para você embarcar, amanhã vai dar tudo certo, tudo vai se resolver. Todas, assim, além de me atenderem bem, de resolverem o meu problema, ainda fizeram ali um trabalho psicológico para me manter calma, né? Quando eu pego a van para ir pro hotel... Ai, gente, a gente ri agora. Mas a van quebrou no meio do caminho.
Quando a van quebrou, eu estava carregando meu filho no colo, somente eu e meu filho e o motorista na van. Eu virei pro motorista e falei: moço, definitivamente hoje não é meu dia. Graças a Deus, logo atrás estava vindo uma outra van, levando uma funcionária da Gol pro mesmo hotel. E aí ele falou: não, passa ela pra cá que eu já vou levar ela pra lá e tal. Então, pra mim foi super rápido, né? Não sei quanto tempo o motorista, coitado, ficou lá com a van quebrada, mas pra mim foi super rapidinho. E aí eu cheguei no hotel, consegui jantar, subi, tomei um bom banho, né? Respirei fundo, dormi com meu bebezinho até umas 7 horas da manhã. Descemos, tomamos café da manhã, voltamos, dormimos mais. Isso salvou, né? Porque a viagem é bem longa, bem cansativa. Então esse descanso aí longo foi muito importante pra mim. Fui pro hotel novamente, conversando o tempo todo com meu marido na estrada, ele tinha verificado toda a documentação que ele tinha que levar. Nós temos duas certidões de nascimento do nosso bebê, uma fica comigo, a outra fica com ele. Ele tinha também os meus dados, né, do meu passaporte, tudo direitinho. Chegou lá no consulado, foi atendido imediatamente, não precisou de agendamento. No site informava, né, que precisava de agendamento, mas eu acredito que eles avaliam aí esse tipo de caso urgente e tal, e liberaram para que ele fosse atendido logo. Lá para 1h30 da tarde, eles já tinham emitido essa autorização, né, para ele poder me enviar. O próprio consulado enviou essa autorização para a Polícia Federal, e aí eles foram também muito solícitos e já conhecem, eu acredito que eles já tenham passado, né, já tenham atendido pessoas com esse tipo de problema também. E aí eles nos explicaram, na verdade explicaram para o meu marido que, como ela vai embarcar por Guarulhos, nós vamos enviar essa autorização também para a Polícia Federal de Guarulhos. E isso foi muito importante, gente, porque a gente não tinha pensado nisso. Eu tinha pensado só em Brasília, só que o meu embarque internacional, a partir do momento que eu remarquei, seria por Guarulhos. E aí eles enviaram essa autorização tanto para Brasília quanto para Guarulhos. Enviaram meu marido também, então imediatamente ele já me enviou essa autorização também em PDF. E o meu marido respondeu o e-mail também. Enviou para as duas polícias federais de Brasília e de Guarulhos. Eu estaria embarcando, que ele estava me esperando, né, e tudo mais, dando aí um reforço nessa autorização, né. Quando ele resolveu, então eu fui pro check-in da Gol e expliquei tudo pra moça, toda a situação, e só falei com ela assim: moça, será que tem como a Polícia Federal daqui de Brasília entrar em contato com a Polícia Federal de Guarulhos, só para que eles fiquem cientes do meu caso e eu consiga embarcar? E aí ela até tentou, foi lá, conversou com a Polícia Federal, porém é aquela coisa de que um não mete o bedelho no trabalho do outro, né? A Polícia de Brasília não falaria com a Polícia Federal de Guarulhos o que eles tinham que fazer. Então eu embarquei, ainda pensando assim, talvez eles exigissem essa autorização reconhecida em cartório original. E aí, nesse caso, o consulado também avisou isso pro meu marido. Nesse caso, eu teria que voltar, talvez, para Belo Horizonte e aguardar chegar por correio, né? Ou enviar por FedEx, alguma coisa. Essa autorização reconhecida em cartório chegar para mim, para que eu pudesse embarcar. E aí fui, então, para Guarulhos, 18h30, né? Cheguei lá por volta das 19h30. E a melhor coisa que eu fiz, gente, foi ter essas horas a mais. Por quê? Passei no raio-x, a hora que eu cheguei na Polícia Federal novamente. A senhora tem autorização? Expliquei tudo o que tinha acontecido, falei que o consulado havia enviado essa autorização para o e-mail da Polícia Federal de Guarulhos, informei qual era o e-mail, porque meu marido tinha me enviado, né? Qual era o endereço de e-mail para o qual eles tinham enviado, e ele falou: não, então tá tudo certo, porém a senhora precisa ir na delegacia da Polícia Federal, que fica aqui no aeroporto, e imprimir, ter essa autorização física. Então, gente, eu saí do raio-x, mais uma vez um policial federal me acompanhou, me levou até quase lá na delegacia. A parte boa é que a delegacia ficava logo embaixo do terminal que eu iria embarcar. Então, fui andando aí uns 20 minutos, 15, 20 minutos até chegar na delegacia. O policial me atendeu, ele imprimiu todos os e-mails, imprimiu a autorização. E a primeira página ele dobrou, escreveu umas coisas que não deu nem tempo de eu ler. E aí já fiquei meio tensa, né, ali de olho no horário. Ele me entregou e falou: não, com isso aqui a senhora embarca. Eu tive que subir novamente, passar pelo raio-x de novo, ir para a Polícia Federal de novo, entregar tudo. E essa autorização fica retida lá. Então, eu nem consegui ler o que o cara tinha escrito por isso. Mas, enfim, no final deu tudo certo. Como eu falei para vocês, a autorização ficou retida. E aí o policial me falou: sempre que a senhora for embarcar, a senhora vai precisar de uma nova autorização reconhecida em cartório.
ou o passaporte válido, né? O passaporte brasileiro, quando a criança tem menos de 5 anos, ele tem umas regras diferentes de validade. Eu acredito que porque a criança muda muito, enfim. Como a gente fez, o Pedro tinha, acho que 2 meses, ele valia só por 1 ano. Então ele estava vencido e a gente não preocupou com isso, né? Porque nele vem essa autorização. Quando você faz, você pode colocar essa autorização no passaporte, e aí não tem problema nenhum. Você não precisa dessa autorização reconhecida em cartório, nem nada disso, né? Mas, enfim, gente, no final deu tudo certo. Então, eu embarquei pra Miami, era quase meia-noite, ou meia-noite e 5, se eu não me engano. Agora eu posso estar confundindo os horários aí dos voos, mas eu acho que era meia-noite e 5. Cheguei em Miami às 6, 7 da manhã, horário local, e aí tive que passar, né, pela imigração e tudo mais. O meu voo era só 1 da tarde, então eu tinha tempo. E Deus foi muito bom comigo, colocou pessoas muito boas no meu caminho. Eu fiquei na fila da imigração um tempinho, mas uma segurança que mexeu com o Pedro ali logo quando a gente chegou, me viu na fila depois de 1 hora ainda e falou: não, você tá aqui tem muito tempo, eu vou te passar na frente. Eles passam na frente, geralmente, as pessoas que têm conexão ali, rápida, né, dentro de 1 hora, às vezes até 2, dependendo do tamanho da fila. Eu falei: não, moça, eu tenho conexão, mas é só 1 da tarde. Ela: não, mas você tá muito tempo aqui com o bebê. E me passou na frente, né? Então, pude tomar café da manhã tranquila com o Pedro, almocei tranquila com ele no aeroporto e embarquei para casa, era 1 e pouca, eu acho. E cheguei em casa quase entre 4 e 5 horas da tarde. Demorei 48 horas aí. E eu tô fazendo esse relato só para que fique essa informação mesmo, para que vocês saibam que isso pode acontecer, né? Tenham sempre em mente que a gente tem que verificar, foi uma falha nossa, a gente viajar com o nosso bebê sem verificar toda a documentação certinha. A gente já foi e voltou, só que sempre juntos, e aí, obviamente, não precisa da autorização, né, de ninguém. Isso não é porque é o pai, tá, gente? É o pai ou a mãe. Para que saia do Brasil, precisa de uma autorização. Para entrar, não precisa, eles não verificam isso. Ele é brasileiro, ele tem sempre o direito de entrar no país, mas para que ele saia, precisa da autorização. E a policial federal que me barrou, ela me falou: não é que eu tô duvidando da sua palavra, mas se amanhã o seu marido fala, embarcou sem minha autorização, eu sou demitida, né? O policial é exonerado por justa causa, pelo que ela me explicou. Então, é muito importante que a gente faça as coisas de forma correta, e isso é um resguardo tanto do bebê quanto dos pais. Então fica essa dica para vocês, fica aqui o meu relato, deu tudo certo, a família já tá toda junta. Obrigada por você ter acompanhado até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like. Lá no meu Instagram também, que é @babita.reis, eu dou várias dicas, inclusive essa make de hoje, tá lá um tutorial de como eu fiz, super rapidinha. Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, um beijo e até lá, tchau!